Irmãos, primeiramente eu quero desejar a paz de Deus para cada um de vocês e dizer que eu não estou participando diariamente do culto, mas eu estou acompanhando cada pedido, tenho orado por cada pedido. A minha rotina com o Miguel é muito difícil de manhã, porque é a hora que ele acorda e ele está ali grudado em mim. Tem que dar mamadeira, dar remédio, e uns dias atrás ele estava doentinho, era nebulização, é bombinha. Graças a Deus, para honra e glória do nosso Senhor, ele ouviu as nossas orações e o Miguel já está restabelecido a sua saúde. Graças a Deus. E eu tenho que pegar cedo no trabalho, né? Eu voltei a trabalhar, mas tenham a ciência que eu estou ligada em vocês, em Jesus também, tá? A nossa mensagem de hoje, ela fala sobre como está a nossa adoração a Deus. A nossa adoração a Deus está da forma que Ele deseja? Eu pus um recadinho no grupo ontem que era para a gente estar com as Bíblias à mão. Então vamos abrir em 2 Crônicas, no capítulo 13. Nós vamos fazer bastante leituras hoje a partir do capítulo 13, tá? Eu espero que tenha tempo suficiente, mas acho que vai dar sim. Eu tenho certeza que vai ser para o nosso crescimento espiritual, para a honra e glória do nosso Senhor. No capítulo 13, nós vamos ler 2 versículos, tá? Esse livro de crônicas, como é do nosso conhecimento, nós que temos o hábito de estudar a Bíblia e temos o hábito de fazer o ano bíblico, fala sobre os reis que sucederam o trono de Davi, né? E alguns outros reis que sucederam o trono de Jerusalém, né? Porque nós sabemos que o reino de Israel foi dividido. 2 tribos ficaram de um lado e 10 de outro. E no capítulo 13 de 2 Crônicas, vem trazendo para nós, estava com a minha Bíblia aberta aqui em 1 Crônicas, deixa eu chegar no capítulo 6. Vem falando sobre o reinado de Abias. Olha só, meus irmãos, capítulo 13, versículo 1. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. Agora vamos lá para o versículo 11. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eu gosto demais, demais das histórias bíblicas, né? E elas estão na palavra de Deus para trazer para nós a orientação, como nós devemos viver, né? E ela traz tanto as coisas certas e boas que os homens de Deus fizeram, como também aquilo que eles fizeram de ruim, para que nós possamos ter base na nossa vida do que nós devemos e não devemos praticar, né? Vamos agora para o 2 Crônicas 14, é o próximo capítulo. Agora nós vamos ler um pouquinho mais. Nós vamos ler do 1 ao 5. O reinado de Asa. Abias morreu
E eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou no seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Sera. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também aboliu todas as cidades de Judá. Aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso. E houve paz no seu reinado. Ou seja, era para ser buscado Deus no lugar certo. Não tinha que ficar buscando deuses estranhos. O povo devia se congregar, se ajuntar e buscar o Deus vivo, aquele que tinha dado para eles os mandamentos e os preceitos, as ordenanças, os conselhos de como ele devia ser adorado. Porque Deus quer ser adorado, ele quer a nossa adoração. Nós fomos criados exclusivamente para honrar e adorar o Deus do céu. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Tem alguns que têm dons e talentos para desenvolver outras obras na causa do Senhor, mas o motivo da nossa vida, o motivo de nós respirarmos é para adorar e glorificar o nome dele. Vamos continuar lendo aqui. Ordenou a Judá, no versículo 4. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse as leis e mandamentos. Também aboliu de todas as cidades de Judá, dos lugares altos, os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres e portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor, nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos dá o repouso por todos os lados. Agora vamos ler o versículo 11 do capítulo 14. Qual livro a irmã está lendo? Porque eu entrei agora. Segunda Crônicas, estou lendo agora capítulo 14, versículo 11. A minha Bíblia tem umas páginas escuras e ainda estou na cozinha que a luz é melhor. Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer nessa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Se você fortifica a tua cidade, a tua casa, busca Deus em oração, guarda os mandamentos, segue os preceitos, você pode ir na presença de Deus e clamar pela segurança pela tua casa, pela tua cidade, pelo teu país, pela tua igreja, por você mesmo, pela tua família, pelos teus filhos. Essa
o ensinamento que a palavra de Deus nos traz nesse capítulo 14. Mas tem mais. Vamos para o capítulo 15? Agora nós vamos ler um pouquinho mais, tá? Eu vou tentar ler mais rápido para nós aproveitarmos o nosso tempo, ok? Então vamos lá. As reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, tá? Azarias, filho de Obede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia, mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obede, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Vamos fazer uma paradinha aqui. Não basta só adorar a Deus, guardar os mandamentos e os preceitos. Nós temos que tirar da nossa vida as abominações. O que está dentro da nossa casa que ainda serve para adorar outros deuses ou adorar a nós mesmos. O que ainda entra no nosso corpo que não está adorando a Deus, que habita nesse santuário que é o nosso corpo? Vamos continuar nossa leitura. Ele removeu o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e a Benjamim, e também os Efraim, Manassés, Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel, que era naquela época um povo contrário aos ensinamentos, porque era outro rei que estava reinando, né, as outras 10 tribos, eles passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. O que eu estou oferecendo a Deus em louvor e adoração pela minha casa, pela minha cidade, pela minha igreja? O que eu estou ofertando para poder me achegar mais próximo de Deus? Capítulo 14, 15, versículo 14. Não, desculpa, 17, tá? Agora nós vamos ler capítulo 14, versículo 17, somente a segunda parte, e até o 19. Olha só o que está escrito aqui. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado: prata, ouro, utensílios. Não houve guerra
até o 35º ano do reinado de Asa. Que maravilha! 35 anos de paz, de pessoas que iam se ajuntar a eles. Quem se está ajuntando a nós para adorar a Deus quando nós prestamos louvor a Deus? Estamos cumprindo a missão que Deus nos deu para a nossa vida, de adorar e glorificar o nome dEle e exaltar somente a Ele? Estamos atraindo outras pessoas a fazer o mesmo? Vamos ler agora 2 Crônicas 16, a partir do versículo 2. Gente, os números pequenos só. Vamos lá. Então Asa tirou prata, ouro da casa de Deus e dos tesouros do palácio real e enviou a Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Ele queria fazer uma aliança com esse rei, para que esse rei não guerreasse contra ele, né? Ele queria fazer uma negociação, tá? E ele foi fazer essa aliança com coisas sagradas, com coisas que retiradas de dentro do templo da casa de Deus. Versículo 13. Que haja aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que eu estou lhe enviando prata e ouro. Vá, anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram várias cidades e todas as cidades armazéns de Naftali. Vamos agora para o versículo 7. Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios fortificaram um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Agora vamos ler o versículo 11 desse mesmo capítulo. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Versículo 12. No 30º ano do reinado de Asa, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou em médicos. Com quem nós estamos fazendo associação e deixando de buscar a Deus? Será que estamos confiando só na nossa força, nos médicos aqui da terra, e esquecemos que o médico dos médicos é Deus? É o Filho de Deus que cura, que liberta? Em quem está nossa confiança? Asa começou muito bem. Como eu disse no começo, a palavra de Deus, ela não poupa, ela mostra aquilo que os homens de Deus fizeram de bom e também fizeram de errado, para que nós não sigamos o caminho errado, mas façamos o bem.
Vamos agora para Crônicas 17. Vamos ler um pouquinho mais agora, do 1 ao 12. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá. Essa é a melhor parte da nossa história, e aqui eu vou concluir. Tá? Josafá se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, tá? Seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e ordenou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado. Ousado, gente, olha essa palavra. Ousado em seguir a Deus, em guardar os mandamentos. O seu coração está ousado na presença do Senhor. Você tem vergonha de declarar um glória a Deus? De falar que você segue a Jesus e que você é cristão? De carregar sua Bíblia? Você é ousado, meu irmão e minha irmã? O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou dos lugares altos os postes da deusa Será, que havia ainda em Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais a Obadias, a nosso irmão aí, hein? Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinar nas cidades de Judá. Ensinar como devia ser a adoração a Deus, como devia ter louvor em tudo, louvor a Deus em tudo. E como esses levitas enviou sacerdotes também, Elisama, Jeorão, eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Eu tenho saído para louvar a Deus e ensinar a palavra. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O temor do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus ainda trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades em Judá. É de arrepiar, né? Eu vou adiantar aqui, porque o nosso tempo está acabando, depois os irmãos ainda vão fazer os seus pedidos. Vamos lá para capítulo 20, no versículo 1 a 7. Como outros reis de Judá, Josafá também fez algumas coisas que não deveria. Ele casou-se com a filha do rei de Israel, que naquele tempo foi considerado na Bíblia e pelo espírito de profecia como um dos piores reis de Israel. Só teve um piorzinho do que ele, que foi o filho dele, Manassés. Eu estou falando do rei Acabe. Né? Nós sabemos com quem que Acabe era casado, né? Com a Jezebel. E o Josafá foi fazer união com ele contra o rei de Ben-Hadad. Só que ele não queria ir para a guerra,
sem consultar o profeta de Deus. E ele estava sentado bem ali equipado com as vestes reais na porta da cidade ali de Jerusalém com o Acabe. E ele perguntou se não tinha profeta de Deus ali. Olha o que Acabe falou. Tem profeta. Mas esse profeta chama Micaías. Eu não gosto dele. Micaías sempre profetiza coisas ruins a meu respeito. E ele, contra gosto, chamou Micaías. Micaías veio e ironizou os outros profetas, porque os 400 profetas de Acabe já tinha falado e feito sinais que eles podiam ir para a guerra, que eles iam vencer, que a guerra era deles. Micaías sempre profetizava coisas ruins ao respeito de Acabe. Não preciso entrar em detalhes. Por quê? Né? E ele foi direto. Ele falou que Acabe morreria nessa batalha. Micaias também explica que Deus permitiu que um espírito enganador influenciasse os falsos profetas para que Acabe seguisse para sua destruição. Mesmo ouvindo o aviso, Acabe decide ir para essa guerra. Ele foi disfarçado, né? Ele falou assim: já que os meus profetas falaram que eu vou ganhar, mas eu vou disfarçado para não dar facilitar para os inimigos, né? E no meio daquela guerra, um arqueiro atira uma flecha ao acaso e acerta Acabe e ele morre no fim do dia, exatamente como o profeta havia profetizado. E Josafá consegue escapar com vida e sai pela retaguarda, né? Vamos colocar aí num dizer popular, com o rabinho entre as pernas, e volta para ajudar. E olha o que ele fala com o seu povo. Vamos para o capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 20, para a gente encerrar aqui. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa e saíram. Josafá se pôs em pé e disse: escutem, ó povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês serão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou que os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em qualquer situação da sua vida hoje, você não vai pegar em faca, em armas para poder lutar, porque a nossa batalha, ela é espiritual. Nós vamos pegar o quê? A harpa, as flautas, as armas de louvor a Deus, seu inário, a sua Bíblia. Você vai lutar a sua batalha louvando a Deus, clamando a Deus, olhando o espírito de profecia, dizendo que conselho que a palavra de Deus traz para você, para poder você lutar as lutas do seu dia a dia. Buscando a Deus em primeiro lugar e o seu reino. Meus irmãos, desculpem ter passado um pouquinho do tempo, mas eu precisava completar essa mensagem, porque ela é para a minha vida e eu preciso honrar e glorificar mais a Deus.
Quando eu falo honrar e glorificar, é cantar, é declarar em tudo, no meu alimento, na fruta que eu tenho, no meu dia a dia e até mesmo pelos problemas. Porque Deus permite, às vezes, no meio da aflição, eu entender que Ele é o Todo-Poderoso e somente Ele pode trazer a paz na nossa vida. Aqueles reinos viviam em guerra, nós estamos em guerra. Mas mesmo nesse conflito que nós estamos vivendo, nós podemos viver os melhores dias se nós buscarmos e louvarmos a Deus em primeiro lugar. Vamos orar, meus irmãos. Querido e santo Deus, grande e poderoso Pai, o Senhor é Rei, é maravilhoso. Eu fico encantada e eu fico assim, bêbada de ficar lendo a Tua palavra e ver como o Senhor é claro nos ensinamentos para nós, como o Senhor é direto e objetivo e fala ao nosso coração como nós devemos adorá-lo, como nós devemos glorificá-lo. Só o Senhor merece a nossa adoração, o nosso louvor. Querido Deus, aceita o nosso culto toda madrugada como um sacrifício vivo ao Senhor, que o Senhor receba esse culto como um perfume até o seu trono, Senhor. Porque o Senhor sabe que às vezes nós não dormimos porque trabalhamos e estamos aqui na primeira hora do dia te buscando, como o Senhor nos ordena. Às vezes passamos mal ou ficamos acordados com uma criança, mas o Senhor nos pediu que nós buscássemos o Senhor em primeiro lugar. E é isso, Senhor, que nós viemos fazer nessa hora. Louvar e glorificar, porque o Senhor é santo, santo, santo. Só o Senhor merece a nossa adoração, o nosso sacrifício. Paizinho, nós clamamos por cada oração colocada aqui nesse grupo. Cada pessoa que pede por cura, por libertação, pela volta dos filhos para a casa do Senhor, por esposos que estão fora da sua presença, esposas, pessoas que têm o seu coração endurecido, Senhor, pelo modo de vida. Por favor, tenha misericórdia, Pai. Volta seu rosto para nós como voltaste para esses reis que decidiram buscar o Senhor. Nós confiamos na tua palavra, estamos com ela aberta, porque sabemos que ela é a verdade. E o Senhor falou que a tua palavra é a verdade e a vida. O Senhor é a verdade e a vida. Por isso, Senhor, nesse dia, nós entoamos louvores ao Senhor, glorificamos ao Senhor, porque sabemos que é dando glórias que o Senhor vai responder às nossas necessidades, segundo a sua boa vontade. E nós levamos essa oração ao trono de graça do Pai do céu, em nome de Jesus. Amém.